Bom, então, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui no nosso 6º encontro, né, do Grupo Lindo Dostô. Hoje nós vamos discutir essa obra, Um Pequeno Herói. Há quem diga que não há muito a falar sobre ela, há quem diga que há muito a falar sobre ela. Vamos ver hoje a gente vai... Eu vi pessoas dizendo que não encontraram muito o que falar e outras pessoas que disseram que havia muito a ser falado, né? Estou curiosa aí para saber o que vocês acharam do livro, o que a gente tem para abordar. Eu, como sempre, vou ficar para falar depois. Tem um príncipe aí atrás de você, Jana. Lindo. Eu vou deixar vocês falarem primeiro. Só trouxe alguns pontos aqui para a gente, de repente, tratar, se vocês entenderem pertinente, entenderem interessante, que são... só um minutinho. Que são o fato de nós estarmos aí diante de um outro escrito de formação, não sei se vocês entenderam que era um conto ou que era uma novela, mas me parece que um outro escrito de formação, né? Um outro texto de formação. Não sei como é que a gente enquadraria aí, porque há quem chame de conto, há quem chame de novela. Coloco também como provocação para a gente começar o debate, se vocês enxergaram muitos pontos de interseção com o nosso último livro, né, com o Nietzsche, né, que é claro que eu estou falando errado, mas, enfim, aquele nome é impronunciável. Então, os vínculos possíveis com o livro que a gente acabou de ver. Outro ponto que eu acho interessante, de repente, para a gente discutir é a discrepância entre a obra que foi produzida e a situação em que o autor se encontrava no momento em que ele escreveu essa obra, né? Há uma discrepância evidente, porque Dostoiévski estava preso na época, aguardando para saber qual seria a sua punição. Ele ainda não sabia que seria condenado à morte, mas estava ali aguardando para saber qual seria a sua punição. Então, essas seriam as 3 questões que eu traria assim, para a gente iniciar o debate. Eu queria só saber de vocês se vocês preferem ver o vídeo de Mônica logo, ou se vocês preferem no curso da discussão que a gente veja o vídeo. Tanto faz, Lore. Para mim, ver agora seria interessante. Ver agora? Vocês querem ver logo? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o vídeo dela, porque ela queria tanto trazer as informações dela, e ela sempre contribui tanto com a gente aqui, eu achei justo que... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Aí já depende de ver se eu vou conseguir. Estão enxergando o vídeo? Está sim. Eu vou começar a passar e vocês só me avisam se o áudio está ok, tá? Do vídeo. Tá. Certo. Tá baixo, Lore. Muito baixo, Lore. Baixo? E eu não sei como aumentar. Tá aqui aparecendo como se já estivesse no 100. Está no 100. Vocês não estão ouvindo? Não. Não. Lore, se for o caso, se você não conseguir, passa para o grupo do Zap, aí a gente para um pouquinho aqui, ouve no Zap e pronto, e volta. Ou então a gente pode, Pode continuar e ver depois, né? E ver depois também, pode depois, ser. né? Pronto. Eu explico a ela o que aconteceu. Pronto. Eu explico a ela o que aconteceu e depois a gente prossegue. Bom, então quem gostaria de começar? Ai, Lore. Pronto, eu vou começar. Eu vou começar primeiro me desculpando com vocês pela minha falta no último encontro. Foi um probleminha, mas graças a Deus está tudo certo agora. E falar que, para mim, esse livro agora, né, veio bem diferente. A escrita totalmente diferente do que Dostoiévski traz, desde o Gente Pobre até aqui.
Então, eu fiquei aguardando que ele viesse no meio do livro trazer algo surpreendente, mas acabou sendo uma novela, eu encaro como uma novela meio mamão com açúcar, mas achei bem bacana o livro. Esse é um ponto que você trouxe, né, para a gente discutir sobre essa forma de escrita. Para mim foi bem evidente, principalmente que não teve aquela emoção de... Eu não senti isso. E eu vi a questão do vínculo entre a obra anterior com essa questão da juventude, né? Da forma como a personalidade da juventude vai se formando, da forma do amor, como ela tem vendo os sentimentos, como ela vai se transformando. Foi isso que eu vi. Diferente de outras pessoas, eu acho que ele não trouxe muitos pontos, como ele vem trazendo de gente pobre para cá, que ele traz muitos pontos, principalmente, eu não vou me ousar a dizer o nome, mas da nossa obra anterior, ele traz vários pontos, diversos pontos que ficam sem finalização, e eu esperava muito que durante a leitura ele fosse finalizar, mas infelizmente não conseguiu, não deu tempo. E nessa obra eu senti que ele finalizou, mas ficou aquela coisa assim um pouco sem graça. Não chega a ser a senhoria, para mim, né, que é muito sem graça, mas ao mesmo tempo ele, talvez pelo momento que ele estava passando ali, ele tenha refletido sobre toda a vida dele, sobre os escritos que ele já tinha feito até ali, e ele tenha repensado tanto a forma dele escrever como a forma com que ele trazia, né, as suas impressões dentro do livro. Eu acho que deixou transparecer, ele, inclusive no final, no pós-fácil, traz realmente isso, falando que ele vem pensando totalmente diferente, e ele viu que a prisão deixou ele menos amargo, né? Ele deixou de ser essa pessoa deixou de ser mais amargo e passou a ser uma pessoa mais tranquila, mais legal, mais de boas. Então, talvez seja isso. Talvez a gente vá se surpreender com ele mais à frente. Não sei, não li ainda. Dessa ordem cronológica de Dostô, não cheguei depois, mas eu acredito que no andar da carruagem agora, por conta desse período que ele teve na prisão, a gente tem uma novidade de Dostoiévski aí para frente, mas para mim o que ficou foram esses pontos mesmo que você trouxe sobre a questão da juventude, que faz um link, apesar de ser totalmente discrepante de uma obra e outra. A questão da escrita mesmo, que eu senti muita falta daqueles pontos do livro anterior, né? Não teve, e foram esses pontos que eu trouxe, e eu acredito que seja uma novela bem mesmo, eu acho que a ideia era essa mesmo, ser bem mais tranquila, ser bem mais fofa. Não, fofa para Dostoiévski é ótimo, fofa é algo... Exatamente. Alguém quer dar continuidade? Posso? Pode, boa noite a Catiuxa, Rafaela, Fernanda, Pedro. Se eu deixei passar alguém que chegou depois, acho que eu falei com todos, né? Boa noite a todos e todas que estão chegando. Pode, Pri, a palavra é sua. Gente, me desculpe, eu estou sem câmera, que aqui está com mau contato a minha câmera do computador. Eu comprei uma à parte, mas enfim, não sei onde está agora. Olha só, eu vou continuar do que a Rúbia falou, porque eu estou com um pensamento parecido com ela. Eu amei o livro anterior, a obra anterior, né, que eu chamo de NN, porque eu não vou nem me arvorar a tentar falar o nome dela. Eu adorei, achei assim, os sentimentos que ele consegue demonstrar ali dela são arrebatadores, você consegue ver a angústia do personagem mesmo, né? Para mim é o que tem de similar nessa obra, porque nessa você também sente a angústia do personagem, né? A vergonha que ele tem, o constrangimento, como ele se sente assim, diminuído por aquelas brincadeirinhas que os adultos fazem com ele, né? Então, assim, foi a única coisa que eu consegui ver de similar. E fiquei assim, li a obra pequenininha, né? Então dá para ler bem rápido, mas alguém no grupo hoje de Zap comentou que assim, que algo do tipo assim, que tentou se desvencilhar do autor da obra. Se a gente não soubesse que era Dostoiévski, o que a gente ia achar?
Se eu não soubesse que era Dostoiévski, eu ia achar que, gente, era só um livrinho, assim, eu não consegui, eu não tive conhecimento que seja suficiente para ver além da obra, ver algo mais na obra, entendeu? Eu só realmente, assim, bom, é uma leitura normal, uma leiturinha, nada demais. Eu não indicaria para uma pessoa, não, lê esse livro, é ótimo, é fantástico, como o anterior, a NN, NN, ó, já apelidei ela, que, assim, faz você refletir mesmo, né? Eu sentia lá as dores dela, as angústias dela. Então, assim, na minha opinião, eu gostei do livro, mas eu não entendi muito bem a obra. Se alguém puder aí, que tiver mais conhecimento, me esclarecer, eu não entendi muito bem a obra na trajetória dele, sabe? Ela não parece nem com o estilo de gente pobre, também não parece com a anterior, com a NN, assim, parece meio solta, eu não entendi. E para quem está na prisão, né, eu achei que talvez, sei, eu esperava algo mais arrebatador, eu tinha uma outra ideia do que seria a obra. Então, para mim, foi uma leitura prazerosa, foi agradável, mas nada demais, só isso mesmo. E espero terminar a reunião com outra ideia, várias vezes acontece isso. Não, numa leitura em ordem cronológica, assim, inevitável que nós vamos ter obras das quais nós vamos gostar mais, outras nós vamos gostar menos. Eu acho que quem fez esse comentário que você falou, se eu não me engano, se eu estiver enganado, me fale, foi você, não foi, Rafa, sobre a questão de... Eu acho que foi, Rafaela. Você quer dar prosseguimento, quer falar? Eu, Priscila ou Rafaela? Não, Pri, acho que eu... Não, eu já encerrei, Eu estava pode ser. Eu estava... tudo bem, gente? Boa noite, Lorena. Boa noite a todos. Tudo bom? Acho que eu andei perdendo as reuniões aqui, estava com um problema, que esse horário é que geralmente meu filho vai dormir, é meio complicado para mim. Hoje ele está mais calmo, vamos ver se eu consigo participar até o final. É uma novela curta, né? Eu estava lendo, Lorena, esses dias, muito sobre interpretação, né? Tentando melhorar um pouco essa qualidade da leitura, né? Eu não sou da área de letras, né? Não é minha área, e eu, assim, tentando um pouco melhorar, tirar mais de cada leitura, né? Porque a gente acaba que lê muita coisa e eu não sei, né? Até que ponto a gente está extraindo tudo dessas leituras, né? E uma das minhas questões é assim, se eu não soubesse nada, né? Uma das maneiras de interpretar é você observar a obra sem tantas informações, né? Sem tanta pesquisa, né? Vamos supor, se eu não soubesse a questão que é de Dostoiévski, se eu não souber, se eu me abstrair da questão que foi feita na prisão, né? do histórico tal, o que ela me conta, essa obra, né? Se eu pensar por esse lado, é uma obra, tem uma narrativa em primeira pessoa, né? É uma obra do ponto de vista, né? Narrador em primeira pessoa, ponto de vista de uma criança, mas não é contada da criança, não é contada do ponto de vista de uma criança. Você percebe que não é uma linguagem de uma criança, é um adulto recordando quando ele era, vocês concordam? Quando ele era criança. Sim. Então, ele é como se ele se recordasse daquele evento que aconteceu aos 11 anos, né? São poucos dias, né, da experiência dele. Boa noite, meu filho. Se dá em Moscou, nos arredores de Moscou, diferente da maioria das obras, né, de Dostoiévski, ela se dá se dá nos arredores de Moscou. É uma obra que se dá muito durante o dia, né? Diferente de muitas obras dele, que tem esse aspecto do sonho, outras são muito noturnas, outras são muito soturnas, né? Essa é uma obra muito solar, eu diria, não sei nem se essa é a palavra correta para falar, mas é uma obra assim, que parece iluminada, fala muito
da natureza, né? Tem descrições da natureza, tem os cavalos, parece a primavera, o verão, a natureza. Tudo isso está muito presente. Traz um certo otimismo, né? Ele estava numa das fortalezas, abstraindo essa questão da biografia, mas se a gente trazer isso aqui de volta, né? A gente nem precisa trazer, porque não, parece que não tem uma relação, porque é uma obra que parece bem otimista, né? E não assim, pela leitura única da obra, traz o aspecto do romantismo, não é? É uma obra romântica, parece que traz um pouco daqueles romances mais para trás, aquela figura do cavaleiro feudal, né? Aquele herói, aquele que acompanha a dama, né? Menos do realismo, né? Que ele estava iniciando, e mais do romantismo, mais aquele simbolismo do feudalismo, né? Eu acho que ela vai mais atrás. Em termos de linguagem, eu acho que ele vem com esse romantismo, né? Ao mesmo tempo, aí a gente fica essa confusão desse adulto com o menino, né? Ele reflete sobre essas sensações do menino e ele traz umas reflexões de adulto também, né? É isso que eu acho, que eu não sei até que ponto há uma coerência na obra, porque ele fala muito do Messier M, né? Ele faz uma crítica ao Messier M, um homem supérfluo, né? Ele faz uma crítica a esse burguês da época que não faz nada, que é vazio, né? Ele faz toda uma crítica. Impossível de uma criança perceber isso, né? Impossível. Eu não acredito que uma criança de 11 anos percebesse isso. Né? Rafa, só uma observação quanto a esse ponto que você está colocando. Quando ele começa o livro, ele diz, tinha na época pouco menos de 11 anos. Então, na verdade, é um narrador já adulto, isso. Maduro, como você colocou. Então, eu acho que na narrativa dele, ele mistura a lembrança da época com percepções que ele tem hoje sobre aquela época. Isso. Lorena, o que me pareceu assim é que, pois é, se eu me lembrasse de uma coisa aos 11 anos, eu faria essas reflexões daqueles acontecimentos assim, eu teria essa análise sobre as pessoas daquela época dessa maneira, sabe? Me pareceu, assim, eu achei um pouco problemático, entendeu? Esse narrador aí eu achei problemático, certo? Eu achei que toda a narrativa desse pequeno herói o que é a narrativa? Qual é o interesse da narrativa? O que é que essa narrativa traz para a gente? A descoberta, né, dessa sexualidade, a descoberta que talvez, antes de Freud, ele vai e traz essa descoberta entre a criança e o adolescente, a criança e o adulto. Ele diz que, no final do livro, ele acabou a infância dele, né, e começou a ser adulto. Então, esse é o grande interesse do livro, né, a grande originalidade do livro, numa linguagem romântica, né? Eu acho que talvez essa seja a grande contribuição. Mas, para mim, eu acho que não acrescentou muito, não problematizou muito, e a linguagem muito ligada ainda ao romantismo. Mas é um livro simples. Não me pareceu ser das grandes obras, assim, em comparação a outras coisas que a gente leu já, me chamaram bem mais atenção do que essa. Essa me pareceu bem mais simples, bem mais limitada em relação ao que foi colocado. Só isso. Não, eu concordo com você. Não estamos aí diante de uma das grandes obras dele. Eu tenho algumas ponderações a fazer, mas como eu falei, eu gosto de ouvir primeiro e vendo a opinião de vocês. Concordo com uma parte das opiniões, mas vou... Alguém mais quer falar? Lorena, Marcelo.
Oi, Marcelo, com vontade. Boa noite a todos, tudo bem? Eu estou um pouco sumido aí. Eu vou falar rapidinho, porque vai de encontro com a opinião das últimas participações aqui. Não fiz análise literária também. Na época, já faz um tempinho que eu li o livro, então vou passar aqui rapidinho nas observações que eu fiz na época que eu li. Eu fiz esse link também com a Nietótica, né? Da volta ao imaginário infantil. Eu imagino que ele estava passando por um período complicado ali da vida dele, né? Tinha ido preso, estava esperando para ser julgado, e eu acho que ele recorre a essas memórias da infância, trazendo essa leveza, eu acho, até por causa do momento que ele estava passando. E acho que, pelo que eu li a respeito da época ali, né, do que ele estava vivendo, eu acho que foi realmente uma maneira de tentar dar uma respirada naquele momento como escritor, né? Porque a gente só vai ver depois, mais lá na frente, o resultado da prisão, tudo, né? Agora, voltando ao livro, eu também tive essa percepção dele se concentrar realmente nessas memórias aí, na figura do menino de 11 anos, que está aí, né, entrando aí na adolescência, tal, do amadurecimento. Mas é um livro bem sensível, né? Traz, igual comentou agora há pouco a Rafaela, né? Essa coisa solar, né? A natureza viva, né? Esse aspecto aí bem, assim, nítido, né? Essa nitidez dos personagens, ao mesmo tempo que a gente fica um pouco perdido, porque a gente não sabe que garoto é esse, né? Em nenhum momento a gente fica sabendo quem é o pai, quem é a mãe, que família ele pertence. Parece que ele está ali jogado ali num acampamento de férias, observando tudo, e tem contato com as meninas que são maduras, né? Mais maduras para a idade dele, e ele fica meio que perdido nessa transição aí da vida dele também, do amadurecimento dele. Ele não consegue identificar muito bem os sentimentos que está rolando ali, naquelas reuniões, né? E eu acho que é essa questão do despertar mesmo, né? Para a fase adulta. De ver no sexo oposto ali, tá vendo também a dissimulação de sentimentos que há entre aquela sociedade ali, né? A hipocrisia, né? A troca de farpas, de olhares, né? Ele traz essa parte, né? Eu senti muito isso daí. E também eu senti a questão da natureza influenciando na narrativa. Por exemplo, quando ele vai tentar montar o cavalo selvagem lá. É simbólico, né? Quando o homem deixa de ser menino e se transforma no adulto, ele queria provar que ele era homem, né? Ele queria montar o cavalo selvagem. Então eu vi essa questão simbólica aí do amadurecimento do menino, né? Que montou o cavalo selvagem na frente de todo mundo viu, tal, né? Eu acho que tem um pouco dessa cultura mesmo de quem vive mais no campo, né? Essa questão de domar, tal. Outra coisa que eu vi, uma interferência da natureza, foi numa das cenas que ele acaba presenciando uma das personagens se encontrando com um suposto amante. Ele vai perseguindo uma borboleta, não sei se é não lembro direito na época. Faz um tempinho que eu li, se é uma borboleta ou algum animal, uma abelha, não lembro. E ele chega ali na cena onde a personagem está se encontrando com o amante. Então a gente vê a natureza influenciando ali na narrativa, né? O menino é levado lá. E só para encerrar, tem uma frase que me chamou muita atenção, que resume essa questão para mim do amadurecimento. Eu não tenho marcado aqui qual foi a página exatamente, mas ele fala o seguinte: nunca poderei esquecer esse instante. Num átimo, o meu rosto todo foi inundado de rubor. Corou e começou a arder como fogo. Nem sei o que aconteceu comigo, mas confuso e assustado com minhas próprias sensações, baixei o olhar timidamente para o chão. Eu acho que resume, acho que foi naquela cena que ele viu o encontro dos amantes, né? Que ele viveu ali, né, com aspectos físicos, tudo, o que é ser um adulto e ter depois que lidar com a dissimulação, né? Porque ele não pode falar para ninguém o que ele viu. Então, acho que, resumindo, foi isso aí que eu senti da leitura. E Marcelo, desculpa. Só complementando o Marcelo, romance romântico, né? Todo mundo ruboriza toda hora, né? E fica com febre, né?
Sim. Não, É eu queria verdade. falar sobre... Marcelo falou sobre a questão ali do cavalo e a questão da natureza. Eu acho que ali ele meio que foi uma emboscada, né? Ele foi obrigado, mais ou menos, a ter que montar aquele cavalo. Ele meio que estava ali numa chacota, né? Aquela primeira mulher que aparece, que ele chama de Loura, ele meio que se apaixona por ela e ela que faz essa chacota com ele, meio que faz ele ter que montar o cavalo, não, você vai. E na questão da Madame M ali, ela já se torna um segundo amor dele em um pequeno espaço de tempo no livro. Essa complementação que eu queria fazer aí, porque eu acho que nesse momento que ele monta o cavalo, não sei se ele queria muito, não. Acho que ele foi mesmo compelido aí, ele não tinha muita opção. Mas, Rúbia, veja que antes dele, um outro adulto ia montar o cavalo e desistiu, né? Também que tava, podia, não ficou, mas poderia ter ficado numa situação constrangedora, porque não montou por medo o cavalo. Então, assim, se o adulto não montou por medo, ele que era uma criança, todo mundo esperava que ele não montasse mesmo, né? Eu acho que ele mostrou coragem ali, do tipo, ah, não vou aceitar isso, não vou aceitar que você me humilhe assim publicamente, eu não vou, sabe, aquelas crianças impetuosas mesmo, que assim, ah, não, pô, você não vai passar por cima de mim. Me Eu não sei se era o pareceu, perfil dele. não, eu achei, porque ele fez nesse momento, e num outro momento ele fez também, agora me falhou a memória, sabe quando, aquela hora que ele enfrenta todo mundo e Foi o fala como contrário, eu acho, foi Pri. o Primeiro, contrário? eu acho que ele tinha, ele quando a Loura insinua que ele está apaixonado pela Madame M na frente do marido, aí ele Ele, extravasa e vai, fala com ela, que absurdo, não sei o que, não sei o que. é, Aí ele fica envergonhado e sobe para o quarto. Acho que depois ele descobre que vai ter esse passeio, não sei o quê. é Então ele verdade, já está isso tomado por mesmo, aquela sensação. Eu acho que ele isso pegou, que mesmo. foi o estopim do desafio, eu acho, aquilo ali. Isso mesmo. Então, para mim, ele parece assim, que ele demonstra que fica envergonhado, fica constrangido, se sente humilhado, mas se esconde até um determinado momento, né? Mas depois, quando não dá mais, ele estoura e aí enfrenta. Agora, nem era sobre isso que eu queria comentar. Eu adorei a análise de Marcelo, porque veja só, que eu estava pensando que por ele estar preso, eu fiquei imaginando uma obra mais profunda. E Marcelo fez a análise de assim, não, por ele estar preso, ele procurou leveza. Então, memórias da infância, né? Eu adorei isso, não tinha notado isso. É sempre muito interessante ver a forma como a outra pessoa aborda o livro, né? Como o livro chega até a outra pessoa. Eu fiquei com essa sensação igual a dele também por conta do pós-fácil, né? Quando eles trazem as cartas. Eu acho que, como ele fala algumas vezes para o irmão, né? Que o irmão ficasse tranquilo, que ele não ia enlouquecer, que ele ia passar por aquilo, eu acho que foi uma estratégia realmente, eu enxerguei dessa forma também, de trazer uma leveza que não existia ali para ele poder passar, esquecer um pouco aquele contexto tão carregado que ele estava vivendo. Então, para mim, na verdade, eu achei o livro assim também, foi dos que eu menos gostei, né? Principalmente depois do último, que eu adorei também, com a Priscila. Para mim, um dos grandes méritos foi ver uma obra diferente, uma obra leve, uma leiturazinha fácil, naquele contexto, né, em que ele realmente precisava buscar estratégia para não enlouquecer. Eu li recentemente o livro de Caetano, o que ele, na verdade, são capítulos de um livro maior que ele tem, que ele fala do tempo que ele ficou preso na época da ditadura, né? E ele fala uma coisa bem parecida com Dostoiévski, que vem no Pós-Fácil, que assim, que no começo você começa a viver aquilo, você começa a normalizar aquilo, fica com aquela sensação de que aquilo não vai passar, e ele fala isso na primeira carta dele para o irmão, né? Então, eu acho que quando você se vê com aquilo, meu Deus, aquela sensação, né? Você está numa solitária, sem poder ler, sem poder falar com ninguém, sem poder se exercitar, e aí você, para não enlouquecer, fala, sou eu comigo mesmo, né? O que é que eu vou fazer para poder sobreviver a isso? Então, para mim, o grande mérito foi esse, entendeu? Conseguir produzir alguma coisa que dê para ler, mas não seja a obra-prima, né? Naquele contexto. Eu queria aproveitar para dar boa noite
Deixa só eu abrir aqui. Andrelina, Sabrina, Mariana, boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Eu tenho ouvido vocês aqui e vi que muita gente fez esse link com o livro anterior, que a gente chama carinhosamente do livro de Aninha, né? Porque a gente falar aquele nome é o livro de Aninha. Então, eu acho interessante a gente perceber também esse vínculo, porque ele, na verdade, vai preso deixando uma obra inacabada, né? Então, ele estava com aquela narrativa na cabeça, aquela narrativa da vivência, do despertar para o amor de uma criança, né? De uma criança chegando na adolescência, enfim, essa ideia de um romance de formação. Ele não tinha como continuar isso na cadeia, até porque ele não tinha o material, então ele teve que começar do zero, mas ele não abandonou a temática. A gente vê que ele continua falando dessa questão do amor de infância, do despertar, etc. E eu não sei se vocês concordam, mas eu enxerguei alguns pontos bem próximos, não só em relação a essa questão do amor de infância, mas também alguns personagens, porque eu, de certa forma, enxerguei em Madame M um pouco da irmã da... Me ajudem aí, gente, como é o nome? Aqui ficou na terceira etapa do livro com Aninha, a nova mãe de Aninha, digamos assim. Fale aí, Rúbia, que eu não tô... É verdade, Lore. Eu enxerguei, assim, as Aquela duas... mulher misteriosa, né? As duas são Sofrida, misteriosas, sofridas, as duas são tímidas. adúlteras, as duas têm um marido tirano. Aliás, os maridos também me pareceram similares, porque nos dois nós temos aquela ideia do marido que é um tanto egocêntrico, que tem um instinto meio dominador. Então, tanto na obra de Aninha quanto nessa obra atual, a figura do marido é colocada como uma figura meio tirânica, né? E nas duas também nós temos uma carta de amor aí rolando, tanto na de Aninha quanto nessa. Sendo que nessa eu acho que Dostoiévski ainda faz questão de nos dar uma lição de moral, né? Porque ele não nos dá a conhecer o teor da carta. E é claro que a gente fica angustiado, desesperado para saber o que acontece. E aí eu até separei aqui o trecho, eu disse, meu Deus, Dostoiévski me deu um chepo aqui no meio do livro, né? Porque ele diz assim: por fim, até essa carta que eu tinha nas mãos, quem pode saber o que continha? Como julgar e a quem condenar? Né? Parece que ele punha, ele refreia a nossa curiosidade, como diz, olha, essa carta não diz respeito a você. Para que você quer saber o que tinha nessa carta? Ele dá a entender que é uma carta de amor, né? Isso fica evidente, mas pare de ser fofoqueiro, pare de ser aquela pessoa que quer se meter na vida dos outros, né? Isso, inclusive, ele tinha dito antes, né? Ele fala que logo no início, claro que a maledicência e o mexerico corriam soltos, já que sem eles o mundo nem mesmo existiria e milhões de pessoas morreriam de tédio, como moscas. Então a gente fica um pouco entediado ali pela falta da noção do que é que aquela carta iria trazer e a gente acaba caindo na armadilha de estar dentro da crítica que ele mesmo faz, né? Então eu acho que o que há de fantástico nas obras de Dostoiévski é que, para além do exterior, a gente sempre tem muito a aprender com a volta que ele dá para dentro dos personagens, né? Com essa visão interior, introspectiva. E eu fiquei imaginando o seguinte, eu respeito a opinião de Rafa e acho que também é uma forma de interpretar, é uma forma válida e necessária, e que bom que a gente interpreta de formas diferentes, porque isso enriquece o nosso debate. Mas se, por um lado, é interessante a gente pegar a obra e dizer assim, se eu não soubesse que essa obra é de Dostoiévski, o que eu acharia dela? Tudo bem, isso é importantíssimo. Mas, por outro lado, sabendo que essa obra é de alguém que estava preso, fechado num cubículo, sem contato com o mundo exterior, e ele teve essa capacidade de pensar todo esse ambiente que era tão discrepante do que ele estava vivenciando, né? Ele trouxe de memória coisas que, às vezes, se a gente tentar, a gente não consegue, né? Com essa riqueza de detalhes, colocar no papel. Então, é um mundo diferente do que ele está vivendo. E a gente não pode deixar de lembrar também, como sempre, que esta obra foi escrita no século XIX, para a gente não correr o risco de um anacronismo, né? Hoje,
essa obra, sem dúvida, ela pode até parecer extremamente sem graça e dissociada, assim, até da qualidade de outras obras dele lá no século XIX. Mas essa obra foi pensada antecipando, e aí Pedro pode falar, é muito melhor porque estuda na área, sempre ele coloca no esparro, viu, Pedro? Mas foi pensada antes da existência da psicanálise e traz questões interessantes de psicologia infantil, enfim, de outros aspectos aí que, na verdade, hoje, para a gente tem ainda que sejamos leigos na área, ainda que a gente não tenha essa formação na área, a gente tem um arsenal, né, de informações, não vou nem dizer conhecimento, porque não necessariamente é um conhecimento, mas de informações que naquela época não se tinha ainda, né, sobre psicanálise, etc. Então, não foi realmente das melhores obras dele, e eu acho que a gente ainda vai se bater aí para frente com obras de qualidade variável, né, obras maravilhosas, obras que deixam a desejar, mas essa obra tem um valor, e ela tem um valor agregado, sim, pela história, porque, assim, eu acho que não dá para analisar uma obra como essa simplesmente vendo a narrativa. Eu acho importante que a gente case isso, sim, com a época histórica, com a condição mesmo do autor, porque a obra é um produto, né? Ela é um produto, ela não surge do nada, ela é um produto, e sendo um produto, a capacidade de abstração de um autor escrever o que ele escreveu, estando onde ele estava e na condição em que ele estava, isso agrega um valor à obra sem sombra de dúvida, né? Bom, eu vou parar aqui para não... Eu quero ouvir vocês também, eu fico falando, se deixar aqui, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, alguém... Oi, posso falar? Opa, estão escutando? Estou escutando sim, pode falar. Estamos sim, Pedro. Assim, uma coisa que já tinha acontecido comigo uma vez é que, tipo, essas obras pequenininhas, assim, eu não considero nenhum romance em si, sabe? Acho que tem muito... Quando você olha, tipo, como se fosse um conto só, eu acho que fica mais legal. Se você pegar, assim, e você tentar ler como um romance, parece que fica uma coisa meio incompleta, meio vazia, sei lá. Mas ela E, não foi, assim... desculpa, Pedro, ela não foi classificada como romance. Isso é Ah, é? classificado como uma novela. É uma novela de formação. É uma novela. Eu não sei, literatura não é minha área. É uma novela. Aqui, Não, estou só esclarecendo novelinha. porque é uma novela. Não é romance, é uma novela. E qual a diferença? Não sei. É o tamanho. Tem algumas... Ai, já falar. A novela, ela não tem a complexidade, o tamanho de um romance. E, em geral, e normalmente assim, gira em torno da história de um personagem, né? Tudo está vinculado a esse personagem. E na novela tem uma característica assim, bem diferente, porque assim, a ambientação é como se fosse as novelas eram feitas para ir ao palco. Então, é como se fossem peças teatrais. Então, elas não têm muito cenário. É tanto que você vê que o cenário é sempre aquela mesma residência ali, a residência dos parentes dele, que ele foi de férias. Então, assim, não varia de cenário, até porque quando você vai para os contos de Machado, em geral, é um quarto, é uma sala. Ela quase não sai da cena, né? Quase não sai da cena. Não tem cenários diversos. Isso. E o número de personagens são mínimos, em torno de 5, no máximo 8 personagens. Há uma diferença, são poucos personagens. Exato. As histórias, ela pode ser de formação ou não, que ela varia com o tempo, passado, presente e futuro. Mas, assim, em número de cenário, personagens, elas são muito limitadas. E aí é que difere do romance. Você pode ter até um romance curto, né? Mas ele tem uma complexidade, ele tem uma evolução que não é uma novela, né? Ele varia, ele pode variar um romance curto, ele sai de um lugar para o outro, vários personagens, não é uma novela. Não, assim, só que eu queria falar é que, tipo, ele antecipa a teoria da sexualidade do Freud em, tipo, 30 anos, porque o ensaio da teoria da sexualidade, se não me engano, é 1905, e esse livro é de... Quanto mesmo? 75? É isso? Ele foi escrito em 1849, foi publicado... Aí, então são 50 anos, quase. 1849. Tipo, ele foi publicado o Freud em 57, copia muito o Dostoiévski. E é isso, mas, tipo, ele, ao mesmo tempo que ele é muito leve, ele é muito profundo na análise do menininho, sabe?
E tem uma parte na página, acho que é 23, quando ele analisa o marido da Madame M, que é tipo, ali é Dostoiévski puro, sabe? Tipo, foi aquela parte que, tipo, eu peguei, tipo, agora eu tô lendo Dostoiévski. Que tem, tipo, ele chega a falar assim naquela resenha que tem no final, deixa eu ver aqui. Nesse ponto, a voz do narrador adota um tom mesmo irritado, bilioso e claramente acusatório, relacionando o personagem de Falstaff a uma equipe de pessoas desocupadas que engordam à custa alheia. Então, tipo, naquele ponto parece que ele desce do salto, sabe? Ele quebra totalmente o tom da narrativa e faz uma análise super complexa daquele personagem. Isso é muito legal. E uma coisa que eu não entendi é que, tipo, tem duas mulheres, tipo, uma é Madame M e uma é a Loura, é isso? E qual que ele é apaixonado? Tipo, é porque eu li, tipo, de ontem pra hoje, eu não entendi muito bem. Eu fiquei na dúvida também um tempo, agora. Ele é apaixonado pela Madame Acho que ele M. muda, né? É pelas o amor duas, ele dele. vai pela primeira, depois eu... Ele é apaixonado pela Madame M. Mas Não, no na início verdade, é outra, pela né? Loura. Na Depois verdade, o despertar sexual dele é com a loura, porque ele vê assim as costas, tal, aí fica encantado com ele começa a perceber o corpo feminino, mas o amor romântico dele é por Madame M. Então, assim, ele tem, digamos assim, uma atração no início uma atração visual, né, pela loura, que é prima, eu acho, é amiga da Madame M, né? Elas duas são amigas, são primas, assim, né? Posso falar? Pode sim. Então, boa noite a todos. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Marjorie. É o primeiro encontro que eu estou participando aqui com vocês. Aí estou um pouco mais tímida aqui, tentando anotar o nome do pessoal para fazer algumas considerações e não ficar muito repetitivo, porque eu acho que já foi bem, bem vasto aqui a discussão. Então, assim, estou adorando a discussão de maneira geral. Queria concordar muito com o comentário que o Marcelo fez e falar isso para Priscila também, para Priscila não desanimar com Dostoiévski. Eu concordo muito que esse livro foi uma experiência super diferente para mim, eu gostei bastante da leitura, é uma leitura muito mais leve. Então, assim, é um período, como já foi citado, que ele estava preso, aguardando qual seria a sentença dele. Então, eu acho que ele queria, através desse livro, desvincular a imagem dele daquele escritor que é ativista político, que é anticzarista, que está apoiando ali a nova revolução dos jovens que estão chegando na Rússia. Então, acho que esse livro foi meio que para mostrar um Dostoiévski mais leve, mais tranquilo, menos crítico à sociedade. Então, por isso que é uma novela bem mais, assim, leve de ser lida, né? Como foi citado aí também pela Rafaela, é um livro totalmente diurno, assim, a gente percebe perfeitamente o ambiente, aquela paz, a natureza, os animais, ao contrário de outras obras do Dostoiévski, tipo Crime e Castigo, que é um ambiente totalmente noturno, denso, pesado. Memórias do Subsolo é fluxo de consciência puro, a gente passa o livro dentro da mente do personagem. Então, isso é um livro que eu achei muito mais leve, achei a experiência super válida, assim, não é que eu seja puxa-saco, mas, assim, eu gostei de toda forma desse livro. Queria concordar também com a Lorena sobre a questão do despertar sexual. Eu acho que a gente olhar com os olhos de hoje é totalmente diferente, acho que foi super ousado da parte dele, em 1849, trazer esse tema para... né, assim, tão abertamente. E outra coisa muito importante, eu não me lembro de terem mencionado, é que a gente percebe muito, isso é muito frequente nas obras do Dostoiévski, que é a questão da dualidade, tanto no mesmo personagem, quanto em um personagem em relação ao outro. A gente vê em algumas obras que um personagem é o oposto do outro, e nesse a gente consegue ver essa questão da despertar sexual. Então, pela loura, ele teve esse sentimento de despertar sexual, de atração física, mas pela Madame M, ele teve um sentimento de amor, ou seja, a gente percebe essa dualidade de sentimento no mesmo personagem, né? Então, acho que isso é uma coisa que é bem frequente nas obras do Dostoiévski.
E como a Rafaela também estava falando, eu notei, assim, eu concordo e discordo um pouquinho, porque eu percebi muito essa mesclagem do ponto de vista, apesar de ser um adulto descrevendo as memórias de uma infância, em alguns momentos do livro, ele descreve aquele sentimento como se ele não soubesse nomear o que era, que ele estava realmente sentindo. Uma coisa que claramente um adulto saberia, naquela época aquilo que eu estava sentindo era amor, era paixão, era atração, né? Um adulto saberia nomear esse sentimento. A criança da obra não sabe nomear. Então, eu acho que a gente tem a mesma história contada em dois pontos de vista, né? Tanto o adulto contando, quanto em alguns poucos momentos a visão dessa criança. E outra coisa é que, em relação a esse enredo super simples, assim, né? A gente mal sabe sobre os personagens, geralmente os outros livros são super bem descritos, né? A gente sabe exatamente onde a pessoa está, qual é o tipo da personalidade dela, o que aquela pessoa gosta de fazer. E aqui não, a gente mal sabe o nome dos personagens, a gente não sabe nem o nome do personagem principal, né? Então, tipo assim, poxa, como que essa pessoa chama? Não sei o nome dele. E super diferente, assim, de tudo que eu já li dele, ter se passado, assim, uma festa. A gente fica até impressionado como que a riqueza de fatos e de detalhes que acontecem em um único ambiente, digamos assim, apesar de a festa acabar e sair para outro lugar e alguma parte está ali no bosque e tudo, mas é tudo sempre ligado àquele mesmo elo ali. Apesar de parecer restrito, eu achei bem amplo, assim, como que ele conseguiu explorar o ambiente ao redor. Então, eu gostei muito disso, e também da questão que a gente pode ver também como que as crianças elas eram tratadas, né, naquela época, a questão de ser vistos como um pequeno adulto, né, o conceito de infância naquela época é totalmente diferente do conceito de infância que a gente tem, né, hoje em dia. Então, talvez até ao olhar para esse personagem como um menino de 11 anos, de 10 anos, a gente não pode olhar como uma criança de 10, 11 anos hoje, né? É um pequeno adulto que estava tentando ali se estabelecer no meio daquelas pessoas, né? Então, eu acho que as minhas considerações são essas. Obrigada, Marjorie. Deixa eu ver aqui. Eu vi que tem várias informações aqui no chat, eu vou só trazer aqui para vocês. Débora disse o seguinte: a leveza da obra parece que tem a ver com o novo momento da vida que o afastou dos burburinhos sociais e o deixou menos ansioso, permitindo fluir uma história mais leve, com pitadas de críticas sociais, mas sem aquele peso dos livros anteriores. E também fiquei me questionando se ele não estaria com receio de ser censurado ou que um livro mais crítico comprometesse mais ainda a situação dele. Ainda tem isso, né? Realmente ele precisava pisar em ovos na escrita aí, porque ele não sabia como é que essa obra, quando e se essa obra seria publicada, ele estava sob julgamento, então ele realmente precisava analisar em que solo ele estava pisando, né? Isso, inclusive, pode justificar essa mudança de ares também, né? Algum argumento aí não trazido de forma explícita, mas, enfim. Marcelo, você deveria explicar isso para a gente, Marcelo. Eu posso falar? Pode, Andrelina, claro, pode sim, pode sim. Boa noite, gente. Eu amei o livro, como o livro atravessa a gente, cada um de uma forma, né? Eu, na verdade, assim, achei o livro super fofinho. E, assim, coincidentemente, assim, fazendo o curso com a Raquel Toledo, que eu super recomendo, eu já tinha tido uma ideia do que era a obra, né? Na verdade, foi a anterior e essa foram as duas obras que realmente o narrador era uma criança, e tem todo um porquê com relação a isso, né? Então, assim, até você perguntou agora por que Moscou. Então, assim, eu vou até baseado no curso que eu estou fazendo e por que Moscou. Na verdade, Dostoiévski estava frequentando, antes da prisão, estava frequentando reuniões, no caso, de socialistas utópicos. Inclusive, assim, um dos motivos que essa questão que tem no livro, até assim, porque o que tinha na carta, o que era que continha na carta,
Então, o livro é todo escrito, esse livro, inclusive, assim, até no curso foi explicado para a gente que, na verdade, o curso não foi nem sobre esse livro, o curso está sendo sobre vários outros livros. E, assim, o Pequeno Herói, ele é totalmente metafórico, gente. Assim, ao contrário do que a gente pensa, que a história de uma criança, a passagem dela, na verdade, é a passagem dele, escritor, ou dele, pessoa, de um momento que ele acreditava no socialismo, que ele tinha todo aquele socialismo utópico, que ele estava se envolvendo, na verdade, a passo da Revolução, ou estava começando a se envolver, a estar dentro do socialismo. E depois que ele sai da prisão, ele vai ser, até eu estou tentando dizer o nome, que tinha, inclusive, assim, ele vai ser o contrário de Turgenev, que justamente autores russos se aproximaram da Europa, e ele faz esse movimento inverso, ele vai ser eslavófilo, ou seja, é tanto que há muitos autores hoje que criticam Dostoiévski, dizendo que Dostoiévski era justamente extremamente reacionário, chama até de reaça, alguns críticos franceses. Então, assim, o que Dostoiévski passou nesse livro foi justamente isso. A grande abolição, os grandes movimentos sociais se encontravam, principalmente na época, se encontravam em São Petersburgo. E quando ele quis trazer a história, o momento para Moscou, ele quis fazer esse retrocesso na vida dele, ou seja, eu estou deixando de ser, eu estou deixando de ter pensamentos socialistas, eu estou deixando de acreditar nesse homem que sonha tanto, e vou retomar, e vou acreditar realmente nessa Rússia isolada da Europa, vou acreditar nessa Rússia que vai se isolar do mundo e vai ter sua própria história. Inclusive, na época, ele realmente se voltou muito mais para a religião, para a ortodoxia. E, assim, quando ele cria esses personagens sem nomes, aí o narrador, a senhora M, a Beldade Loira. Então, assim, o que ele quis expressar foi a sociedade como um todo. Ele não quis dar nomes para essas pessoas, porque assim, ele quis mostrar o momento dele, que ele estava numa fase de transição. É tanto que até a Raquel falando nessa passagem, o que é o menino? O menino é aquele que tudo é permitido, tudo é permissível, que tudo pode, que tudo faz, que tudo acontece, que ele trouxe mais para esse lado dos socialistas utópicos. O que é o adolescente? É uma passagem, ou seja, é uma maturidade que, inclusive, ele termina dizendo aqui no livro, né? Ele termina de uma forma extremamente magistral. Ele diz, nunca... assim, minha primeira infância terminou, ou seja, há um rompimento desse homem, não digo desse homem politizado, mas há um rompimento desse homem sonhador, desse Dostoiévski que acreditava nessa revolução. E, inclusive, tem uma carta que ele faz para o irmão dele que ele diz: a prisão me salvou. Ou seja, inclusive, tem nos relatos, tem nos escritos secretos, né, da polícia secreta da Rússia, que ele era um homem extremamente destemperado. Inclusive, quando ele perdia, há relatos que quando ele perdia os jogos, ele arrebentava tudo, ele jogava as cartas para o ar. Então, ele era um homem extremamente, assim, como se diz, assim, extremamente empático, extremamente, assim, ansioso, nervoso. E esses momentos, essa passagem que ele fala aqui para a maturidade, é justamente, ele estava nessa época aqui em trabalhos forçados, quando ele escreveu O Pequeno Herói, e esse resgate dele é justamente ao resgate da raiz do homem russo, ou seja, das origens dos povos eslavos, ou seja, não queria essa mistura com o eurocentrismo. Então, assim... Só retificando, quando ele escreveu o Pequeno Herói, ele ainda está na fortaleza de Pedro e Paulo, ele não foi ainda sentenciado, não. Ele ainda não foi submetido àquela falsa execução, não tinha ido ainda para a catorga, não. Ele estava lá na fortaleza de Pedro e Paulo, esperando, foi naqueles meses entre a prisão dele e o julgamento. Mas ele já estava preso, né? Então, eu acho que eu acabei anotando, mas já estava preso, né? Foi em 49, isso, né? 49. É porque ele, na verdade, o julgamento dele é no final de 49, e ele vai
Eu me lembro que na noite de Natal é que ele vai para Catorga. Pronto, então eu acabei, desculpa, então eu acabei assim, eu até coloquei aqui, 1949, estava preso, e é porque eu peguei das anotações do outro curso, e botei aqui trabalhos forçados, eu botei entre parênteses, então achei que já estava em trabalhos forçados. Mas, assim, esse livro, o que foi passado para a gente, né, na verdade, até assim, que o que ele trata é justamente essa passagem dele, homem, dele homem ideal, com ideal soviético, para a passagem dele, homens, esse resgate dessa passagem, dessa questão da cultura a cultura eslava, né? É tanto que o título, eu nem sabia, depois na pesquisa, até eu vi, que não foi nem nesse curso, mas eu vi na pesquisa aqui, que o título, quem pegou esses escritos foi o irmão dele, né? Que depois publicou, acho que foi 2, 3 anos depois, 56, 57, e o título original era uma história de criança. E como o editor até corrigiu, né? O editor que colocou um pequeno herói, e depois mais adiante, ele até republicou e tudo, até dizem, não sabe se ele realmente aceitou ou por conta realmente de já ter sido publicado, ele não quis mudar. Então, assim, não se sabe se ele aceitou ou não, mas quem mudou foi o editor. Então, assim, essa questão de Moscou é justamente isso, é uma questão da retomada das origens dele, da questão do homem russo, de se afastar, né? Como ele estava tentando uma aproximação junto na época que ele estava nesses movimentos com esses soviéticos, com esses socialistas utópicos, ele percebia que havia uma aproximação com a Europa. Então, assim, esse momento de, vou escrever esse romance, vou escrever essa novela, vou situar essa novela em Moscou, é justamente assim, essa busca desse tradicionalismo, essa busca, essa identificação dele autor, dele escritor como homem russo. Então, assim, para mim, quando eu li, eu basicamente assim não li como pensando na questão da história de uma criança, na história da passagem desse menino para a fase adolescência, desse menino, essas descobertas, esse primeiro amor desse menino, essas descobertas sexuais, essa maturidade. Mas, assim, a minha atenção foi totalmente voltada para uma questão de maturidade, uma maturidade política, uma maturidade dele, da personalidade dele, de, assim, uma passagem, um rito de passagem, mas um rito de passagem para uma maturidade mais, assim, mais social, mais politizada, ou seja, ou não sei nem se eu disse certo, politizada, mas, assim, uma mudança, na verdade, de uma visão política que ele tinha utópica e, assim, não um retrocesso, mas uma mudança de paradigmas dele homem. Mais ou menos por aí, eu não sei se eu me fiz explicar, mas, assim, eu voltei muito meus olhos para uma questão extremamente política. Eu acho que eu esqueci essa história de aqui mais de conto de fadas. Não, eu acho isso sensacional, porque como cada um tem uma visão diferente, quando a gente chega aqui é como se a gente entra com um livro e sai com um outro livro com muito mais volume, né? Ou seja, esse livro aqui, para mim, já tem muito mais informação do que a que tinha quando a gente chegou. Eu estou assim encantada, como sempre, né? Obrigada, gente. Obrigada pelas contribuições. Oi, Sabrina, Lorena. posicionada. Boa noite, querida. A palavra é sua. Só Boa noite, gente. Sabrina, eu estou encantada também com as... Sabrina, só um instantinho, que aí, assim, um link que eu tinha feito e que eu tinha visto, quando ele fala nessa carta no final, ele foi preso justamente pelo caso da Petrashevsky, né, que tem justamente uma carta que veio, que foi até numa reunião desse grupo de socialistas utópicos, e tinha uma famosa carta de Gogol, né? Então, assim, tem inclusive críticos que faz uma ligação justamente da carta da senhora Emily, a carta que cai, justamente que ele consegue entregar de toda essa ambientação, que ele cuida da carta, que ele pensa em colocar a carta no buquê, que há críticos que inclusive remetem essa carta misteriosa, que ele não sabe que ele faz tanto mistério, mas metaforicamente ele se refere a essa carta de Gogol, que inclusive ela é comentada no pós-fácil.
Pronto, desculpe. Oi. Pronto. Oi, gente. Pode falar, Sabrina. Não, Adrelina, eu estou encantada assim, com a tua visão. Até porque eu adorei a interpretação de todo mundo, que realmente faz a gente gostar muito mais do livro, né? Eu tinha achado o livro morno também, até então. Mas com esse entendimento que ele é uma novela, e eu também não sabia das características de uma novela, ele ficou bem mais rico, porque poucos personagens, cenário, não sabia desses detalhes de uma novela. Só aí vocês já me enriquecem muito. E, Andrelina, eu tinha sublinhado uma passagem na folha 22 dessa capa, desse livro aqui, dessa edição, e onde ele descreve, quase que politicamente, o marido da Madame M. E ele faz com uma... chega a destoar no livro, porque o livro está ali naquela descrição do amor de um menino que está numa casa e tal, que se apaixona, e ele descreve com uma profundidade, eu achei perfeito. Ele diz assim: o marido era ciumento como um mouro, não por amor a ela, mas por amor próprio. Era, antes de mais nada, um europeu, um homem moderno, com modelinhos de novas ideias, e que se vangloriava delas. Então, né? E também na outra página, ele continua descrevendo esse marido, e aí foi a Marjorie, eu acho, que disse que não houve descrição suficiente dos personagens. Eu achei que houve descrição, sim, principalmente desse marido. Eu acho que ele quis fazer uma crítica, mas aí eu acho que pode ser só uma criança muito sensível, muito inteligente para os seus quase 11 anos, se essa for uma memória própria de Dostoiévski, né, do autor. Eu acho que ele mais criou essa personagem mesmo, de 11 anos. Eu acho que não é algo que ele se lembre que possa ter acontecido, e aí ele estava preso e se lembrou de coisas da infância, porque eu acho profundo demais algumas passagens do livro, alguma percepção, essa percepção não só do amor, mas de caracterizar, por exemplo, personagens com um modelinho de homem moderno europeu. Dificilmente uma criança naquela época entendeu uma diferença de personalidade de adultos, né? Mas muito interessante tudo que vocês colocaram, acrescenta demais. Uma obra que parecia simples, fica bem mais profunda, a gente consegue perceber a presença de Dostoiévski através da interpretação dos colegas e das leituras complementares, né, de quem está lendo a biografia também. Eu gosto de todos, né, todos que vêm dele, porque tudo que descreve o ser humano, assim, tudo que é humano não causa estranheza, né? Então, nem mesmo a percepção de um menino tão sensível, que aos 11 anos pudesse ter toda essa visão de mundo e transformação, de sair da inocência da infância. O final eu também achei lindo, assim, de uma delicadeza que, sabe, de botar o bilhetinho para ela no meio de um ramalhete de flores. Eu achei de uma ingenuidade e de uma pureza, assim, singular, de um amor quase que impossível de haver nos adultos, né? Mais uma coisa assim infantil de descobrir, ela vai descobrir lá dentro e daí ela vai gostar mais ainda. Eu achei muito, muito fofo esse final também. A parte de escolher tipo, ela vai ficar feliz agora, tudo que ela sempre quis é ler esse bilhete e vai estar no meio de um ramalhete de flores. Achei lindo. Então tá, gente. É isso. Sabrina, adorei. Eu só quis dizer assim que eu achei que, comparado às outras obras dele, a descrição é menor, sabe? Pelo fato de ser um livro bem pequeno mesmo, mas depois no final eu até falei que eu achei que ele até conseguiu explorar bastante. Porém, assim, a gente não vive muito... Claro. Eu também, eu estava pensando como o Pedro, que era mais parecido com um conto. Mas aí, agora, depois da explicação do que é uma novela... A gente não entra muito na cabeça do personagem, então a gente não consegue muito ter uma descrição profunda sobre o perfil daquele personagem, o que ele está pensando, entendeu? Por isso que
aqueles outros livros, igual Crime e Castigo, foi só fazendo uma comparação, esse fica mais simples, mas não que seja bom. É que eu ainda nem li, eu realmente estou indo na ordem cronológica, então eu nem sei até onde ele pode chegar, né? Ele tá com você, mamãe. Depois você vai ver, ele aprofunda bastante. Quem é esta mãe que está deixando o filho sem brincar? Sabrina? É Sabrina. Sabrina, você... Desculpa, bem na hora que eu vou falar, ele vem aqui me tirar o sossego. Sua mamãe vai vai brincar com você, viu? Depois que acabar a reunião, ela vai brincar um bocado, ela promete. Que lindo. Em relação a isso que Sabrina levantou, né, da caracterização do personagem, do marido, eu não tinha feito essa construção, como Rafaela falou, e eu achei massa essa sacada, né, de que ele teve na construção, na narrativa dele, o olhar do narrador enquanto criança, que ele tentou fazer o resgate, mas uma narrativa também dele adulto, né, já analisando aquela situação que já tinha sido vivida no passado. E aí, quando a Andrelina fala todo desse contexto político, que eu adorei também, nunca passaria nada nem perto disso na minha cabeça, talvez aí eu imagine que essa narrativa desse personagem talvez fosse essa crítica ao europeu, que ela diz que ele está querendo se afastar. Por isso, talvez ele tenha sido tão enfático no detalhamento, né, na construção, na caracterização desse personagem que era o marido. Não sei se foi isso, mas depois... É isso, gente. Lorena, é uma crítica... Depois, pensando aqui, eu também não tinha pensado nisso antes, mas realmente a gente vê que ele volta para Moscou, que quando a gente discutiu o duplo, aquela dualidade entre a Rússia europeia, que representava São Petersburgo e a novidade e tal, e a Rússia de Moscou, né, que era as tradições eslavas. Então, ele volta para Moscou e ele critica o europeu. Ele sai de São Petersburgo e critica o marido europeu. Essa parte da crítica, pelo jeito, chamou a atenção de muita gente, da descrição do marido, né? E agora ela relendo, incluindo o fato de que ele cita como um traço ruim o fato de o marido ser europeu, né? Então, eu acho que talvez porque eu não tenho essa bagagem para fazer essa análise toda metafórica que a Andrelina falou, mas talvez tenha realmente muitas pistas misteriosas nesse livro que eu acho que a gente não conseguiu sacar, mas que já deu para ver, que é um período de transição, né? Que é a adolescência, que representa a transição, a maturidade, e ela não é sem dor, porque é com susto, com aquela história de ele montar no cavalo, é abrupta, né? De alguma forma. Depois ela conta essa história da carta, que talvez tenha uma metáfora aí em relação a uma carta que ele tenha tido um problema. Então, acho que realmente representa, talvez a gente possa concordar, quase todos falaram nesse ponto, um período de transição do escritor e, ao contrário do que a gente pensou inicialmente, extremamente envolvida com o momento que ele estava vivendo, da prisão e das ideias dele. Talvez ele tenha amadurecido realmente. Todo jovem é muito sonhador, depois vai se desiludindo e vendo que os ideais não é tão simples assim para mudar o mundo, né? Então, gostei, gente. Realmente eu também saí do livro com uma impressão, um livrinho, e estou saindo da conversa com vocês com a impressão que é um livrão pequeno. Obrigada, Lorena. Fernanda, gente, agora... posso, Lore? Fernanda, eu estou com essa mesma ideia que você. Eu fiz várias postagens aqui no chat, mas aí Lore me avisou que eu estava enviando só para ela as postagens, justamente dizendo que eu entrei na reunião assim, com a ideia de que eu tinha lido um livro ok, e só isso, nada mais que isso. E estou saindo numa outra dimensão, é outro livro. Né? Achei fantásticas as colocações, desde o início lá de Marcelo, o ponto de vista dele, ele falando da questão assim, né, do voltar à infância, do lembrar da infância no momento difícil da prisão, as colocações que a Marjorie trouxe,
A Andrelina também, com essa visão dela do curso que está fazendo, nunca imaginei, gente. Então, assim, na verdade, de livrinho não tem nada, né? Um super livro. Eu acho que a única coisinha aqui foi a minha visão do livro. A única coisa pequenininha foi a minha visão do livro, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu já saí da reunião, assim, não terminamos ainda, mas quando saí, eu saí super enriquecida. É realmente, assim, fantástico poder fazer parte de um grupo que tem visões tão diferentes e com pessoas que buscam tanto o conhecimento, porque vai agregando, né? Então, já tem outra visão do livro. Obrigada, gente. Eu achei super legal a sacada do Pedro, porque, embora ele não soubesse, na teoria, o que é uma novela, ele lendo sacou que era diferente. Então, Pedro, você está de parabéns, porque você pegou a coisa ali no salto. Opa, obrigado, obrigado. Gente, para quem está chegando hoje, não estranhe, eu sempre faço isso, não é nenhuma forma de pressão, não, tá? É só um convite. Então, eu deixo a palavra aberta à Mariana, a Catiuxa, que já está aqui com a gente, a Vilemar, quem foi que não falou ainda? Débora mandou uma mensagenzinha para a gente no chat. Fiquem à vontade, não é obrigatório falar, mas se quiserem falar, saibam que aqui toda a palavra é bem-vinda. Posso comentar, então, rapidinho? Pode, a palavra está... Como é a minha primeira vez aqui, muito prazer. Meu nome é Mariana, boa noite para todo mundo. Eu também, como muitos já falaram, estou agora com uma visão bastante diferente do livro do que a sensação que eu estava quando eu terminei de ler, que era um pouco a sensação do Pedro de, tipo, mas isso não é um livro, isso é praticamente um conto, porque eu também sou uma pessoa leiga e também aprendi hoje a distinção entre novelas e romances, mas eu fiquei, assim, com um saborzinho de, mas ele explicou as coisas que eu queria que tivessem sido explicadas, sabe? Assim, tipo, mas não, você precisava desenvolver mais, não sei, uma sensação de que o livro não tinha que ter acabado ali ainda, de que faltava mais umas 100 páginas que eu estava esperando no final. E é muito legal ouvir os comentários de todo mundo. E aí, na medida que vocês iam falando, eu fui pensando aqui, eu acho que assim, o que eu conheço hoje de Dostoiévski é, eu tentei ler O Eterno Marido 2 vezes e tive muita dificuldade. E eu abandonei, desisti, tipo, eu tinha medo, eu olhava e falava, nossa, essas coisas russas, assim, não é pra mim, sabe? Um preconceito de quem nunca realmente tentou ler o livro. E depois eu li Noites Brancas e Crime e Castigo, recentemente. E nesses dois você vê mais, os protagonistas são adultos, e você vê mais um ponto de vista adulto no sentido de analisar a situação que está acontecendo. Então, não quero ficar dando spoiler se de repente alguém não leu algum desses livros, mas é muito assim, algum outro adulto interage ou faz alguma coisa e o protagonista tenta analisar, mas o que ele está fazendo? Ele está querendo dizer isso? Ou na verdade é aquilo? Ele está tentando me enganar? Ou ele já sabe de tudo e não sei o que, ele vai me pegar ali no pulo. E o livro, esse livro que a gente leu agora, aqui no Pequeno Herói, ele não tem isso, ou ele quase não tem isso, porque ele é o ponto de vista de uma criança que me parece muito mais, assim, imediatista, né? Tipo, no sentido de que alguém faz alguma coisa, por exemplo, a loira fazer alguma coisa para ele, e ele automaticamente tomava aquilo como uma ofensa, e tem até um momento que ele comenta assim, a minha arqui-inimiga, aquela pessoa malvada, né? Ele não para ficar questionando o porquê que ela fez. Então, acho que, no fim, o que eu senti falta quando eu terminei o livro, que naquele momento eu não sabia nomear, eu acho que foi essa diferença que para mim foi brusca, que eu estava esperando um tipo de protagonista muito diferente do que realmente aconteceu. Mas que ouvindo tudo que vocês estão falando agora, e principalmente a parte de que ele estava preso, e a ideia de que ele tentava naquele momento trazer uma realidade que fosse muito mais sutil para poder compensar a dureza daquele momento que ele estava vivendo, dá outro ar para a obra. Assim que, muito obrigada por me receberem e por todos os comentários aqui, porque tem sido bastante enriquecedor. Nós é que agradecemos a vocês o interesse, o enriquecimento. A gente gosta sempre de agregar pessoas novas, porque são novas visões, novos olhares, e isso enriquece demais o debate da gente. Então, a gente que agradece, realmente, a presença de vocês. Espero que continuem conosco no nosso caminhar. Mais alguém gostaria de falar?
Eu não posso esquecer de Oi, tirar a Lori. foto, tá, gente? A foto com o livro, tá? Porque toda vez me cobram e a gente nunca tira. Vocês querem tirar a foto rapidinho? Quem foi que pediu para falar? Só para eu saber quem foi. Fui eu, Catiúcha. Ah, pronto. Eu vou deixar a Catiúcha em seguida a Rafa. Deixa eu só tirar a foto aqui. Quem puder abrir a câmera, se não puder, tudo bem. Se puder. Deixa eu ver aqui, calma. Lori, eu não consigo abrir minha câmera, tá? Então, Eu tô sabendo, Pri. Eu tô sabendo. Peraí que eu tô tentando encaixar aqui o... Eu sou péssima, gente, para isso. E eu não sei fazer. Faz um print screen, Lorena. O print screen não vai, não? Quem souber aí, eu depois deixo no até computador. Eu não sei fazer, não, filha. É muita tecnologia para uma pessoa. Menina, tem uma tecla escrita print screen no computador. Calma, peraí que eu vou tentar aqui na tela. Peraí, calma. Ô, Jana, faz aí para Lori. É só apertar print screen ou tem que ser Ctrl Alt? Só print screen. Não, porque o meu que é Alt e print screen. No meu eu aperto o símbolo do Windows e print screen. Gente, então alguém faz aí. Quem que sabe fazer faz, aí manda. Calma, então peraí, dá pra gente ajeitar agora. Agora eu vou, sim, mas eu vou botar esse livro aonde? Vou segurar na boca, né? Porque eu preciso dos 2 dedos. Não, peraí que tá bizarro, gente. Aí, já fingi que estou segurando. Calma aí. Aí. Atenção, 2, 3 e... Ai, que emoção, gente. Isso vai para onde? Em que lugar do mundo isso fica dentro do computador? Ô, Lori, deixa eu fazer um com você também, sem você estar clicando, já que eu não estou aparecendo mesmo. Certo, peraí. Já foi, Lori. Pronto, obrigada. Catiúcha. Pode falar. Picotado. Eu estou te ouvindo bem picotado. Não sei se é para mim só ou se todo mundo. Tá picotado, não tá? Continue falando aí. Porque assim, eu falo você eu não estou entendendo nada. Assim, claro que muito picotado. Viu? Então, deixa para lá. Bota no chat. Bota no chat. Eu leio. Eu leio aqui alto para todo mundo. Mais alguém gostaria de falar? Rafa, acho que pediu para falar, não foi? Fale, Rafa. Pois não. Eu não sei, eu acho que eu perdi muita gente falando, é porque meu filho dá muito trabalho para dormir, eu tenho que dar uma olhada. Bem, eu não sei sobre a questão da criança na literatura, eu não sei. Tem outros autores que trabalharam com criança na literatura, como narrador. Eu não sei até que ponto esse livro é exatamente o precursor, né, dessa a despertar da sexualidade. Eu não sei, eu teria que pesquisar isso aí. Eu não sei até que ponto é esse livro que é o primeiro. Por exemplo, tem um autor que ele trabalha muito com criança, com a criança, ele incorpora muito todo um romance de formação com criança que vê muito isso muito bem, que é o Charles Dickens, inclusive foi lido pelo Dostoiévski, é um autor excelente também, que trabalha muito com criança, porque às vezes a gente fica só lendo um autor, aí acha que esse autor também inventou toda a roda, e eu acho que, não sei, eu não vejo muito assim. Tem um autor que escreveu um pouquinho depois do Dostoiévski, que eu gosto muito, que é o Henry James. Eu não sei se vocês já leram um pouquinho do Henry James. O Henry James trabalha muito a questão psicológica dos personagens. É incrível o Henry James. Ele é maravilhoso. Aqui a gente diz que um livro de... Quantas páginas? Quantas páginas tem esse livro? A história mesmo, porque metade do livro é a parte biográfica, né? Acho que 60 ou 66. 60 páginas. O Henry James tem um livro que é A Fera na Selva. Esse livro da Fera na Selva tem 30 páginas a mais do que esse. Se você dá uma olhada na Fera na Selva, o que ele desenvolve em A Fera na Selva, em 30 páginas a mais do que esse, você fica impressionado. Como é que o cara desenvolve em 90 páginas
personagens tão complexos, tão ricos, personagens que você entende o personagem, entendeu? E assim, tudo bem, ele escreveu um pouquinho depois do Dostoiévski, 20 a 30 anos depois. Mas, assim, eu quero dizer que tem outros autores, entendeu? Nessa linha do Dostoiévski, entendeu? Que eu, particularmente, acho que o Dostoiévski tem romances magistrais, obras magistrais. Essa aqui não é das obras magistrais, mesmo na vertente mais romântica, não é, entendeu? Por exemplo, Noites Brancas é bem melhor. Deixa eu só te dizer, eu fui pesquisar aqui agora, esse livro que você colocou, pela pesquisa aqui, foi publicado em 1903. Não sei se teve alguma publicação anterior. Deixa eu ver aqui. Ah, não, peraí. É 1903. Que o autor, ele nasceu uns 30 anos depois do Dostoiévski, certo? Uns 30 anos depois. É um autor que nasceu 30 anos depois. Mas essa obra foi publicada essa obra que você falou foi publicada em 1903. Então ela Sim, e essa aqui foi publicada em 1860. Não, mas essa daí foi publicada quase 10 anos depois, porque ele estava preso, né? Ele não podia... Ela foi publicada em 1860. Essa aqui foi publicada em 1860. Ela saiu como folhetim. A publicação mesmo, para o grande público, saiu em 1860. Mas ela foi escrita em 49. Não, ela foi escrita em 49. Ela foi publicada, está aqui, em 1860. Sim, isso, porque ele não podia publicar. Ele não podia publicar. Sim, por um motivo ou por outro. Entendeu? São 30, 40 anos de diferença. Eu não estou dizendo que não há diferença de tempo. Eu estou dizendo que há outros autores. Charles Dickens, você vai ler Charles Dickens. É riquíssimo. Não, mas entenda, a gente não está discutindo que, por exemplo, foi Dostoiévski que descobriu a roda, não é isso? Acho que o que Pedro, por exemplo, quis colocar é que ele, inegavelmente, foi quem mais influenciou Freud. Então, assim, que é o pai da psicanálise, né? Então, assim, Freud diz isso. Freud bebe muito da fonte de Dostoiévski. Então, inclusive, usa Dostoiévski até para estudo. Mas não foi nesse livro que ele influenciou Freud, entendeu? Não, mas eu acho que não foi isso que Pedro quis dizer. Ele não quis dizer que foi nesse livro, ele quis dizer que ele antecipa questões referentes a esse tema. Mas ele falou inclusive assim, no anterior, né? Pelo que ele falou, ele disse assim, nesse livro ele antecipa em 50 anos a questão da sexualidade da criança. Não é nesse livro. Tem outros livros, outros autores que já trabalhavam com a criança, a questão da criança, formação da criança, mesmo essa questão da sexualidade já vem de outros autores, se você for pesquisar. Quer dizer, e nesse livro é bem leve, a questão é bem... Não é profundamente tratada, não. Entendeu? Assim, eu acredito assim, que algumas coisas, quando a gente quer ver uma coisa e botar uma lupa, a gente vê. Eu faço meio que o advogado do diabo aqui, que eu acho que todo mundo é muito fã no grupo de Dostoiévski, mas eu vejo assim por esse lado. Eu acho que ele tem obras incríveis, mas tem obras também muito fracas, que se não fosse o nome aqui Dostoiévski, eu não sei se as pessoas comprariam esse livro. Não, eu concordo com você. Eu acho que a gente não tem que ter uma opinião uníssona, até porque isso zeraria o debate. Se todo mundo chegasse aqui e pensasse a mesma coisa, não ia ter graça nenhuma. O bom é justamente a diversidade de opiniões. Porque a professora falou, entendeu? Oi, só um comentário. Ele basicamente continua no mesmo tema, né, do Netochka Nesvanov. Meu primo me ensinou a falar o nome. Repita aí. Netochka Nesvanov. Coisa assim. Netochka Nesvarovska. Nesvanov. E a gente ficou discutindo isso e eu fiquei teimando que, tipo, era sobre sexualidade o livro e era mesmo, viu? Só isso mesmo que eu queria comentar. É porque, Rafa, essa discussão, por isso que eu estou te falando que Pedro não apontou essa obra como sendo a referência, porque ele falou isso na obra passada. Na verdade, foi a obra passada, a Dianinha,
em que ele falou dessa questão de Dostoiévski ter antecipado a referência à sexualidade infantil, etc. Várias questões que foram tratadas depois na psicanálise. Nesse daí, exatamente. Foi no encontro passado, ele falou. Não, realmente não vi o encontro, essa obra eu também não li. Assim, eu acho que as obras que mereciam mais análise são essas grandes obras, entendeu, dele. São as obras realmente que merecem mais atenção. Nesse ponto, nós vamos divergir, eu vou divergir. Eu acho que na análise cronológica, todas merecem. Claro que concordo com você, nós vamos ter obras mais de peso maior, de peso menor. Eu ando questionando muito essa análise cronológica, viu, Lorena? Até que ponto essa análise cronológica é relevante, sabe? Não sei. Partindo da premissa da vontade, eu acho que é. Porque, na verdade, a ideia é conhecer, né? O conjunto da obra. Eu ia falar uma coisa. Diga. Ei, Rafa, quando você falou no início sobre não ler sobre a obra, o que está dizendo, sobre a história, eu faço exatamente isso. Eu não leio sobre o contexto histórico, não faço isso. Sei que estou lendo Dostoiévski, que tem esse peso no nome e tudo, e vou saber sobre a obra apenas depois. Então, eu faço essa... Não sei se é esse tipo de interpretação das obras, eu sempre faço isso, porque acaba que você pode se viciar, né? Pegar a ideia de alguém e tomar aquilo como verdade e acabar olhando o livro sobre aquela ótica. Então, eu faço exatamente isso que você falou. Acho que não é uma das obras mais maravilhosas das que eu li até aqui, mas, ao mesmo tempo, traz alguns pontos que foram importantes de debate. Olha, tem uma obra que eu estava lendo esses dias, que é da Susan Sontag. Ela publicou Contra-Interpretação. Contra-Interpretação, ela fala, na verdade, é uma obra super polêmica, né? E ela fala assim, que nós, como leitores e como apreciadores de arte em geral, nós perdemos a capacidade de apreciar uma obra de arte. Por quê? Porque a gente hoje sempre tenta interpretar, sempre tenta... o que quer dizer isso? O que ele quis dizer com essa obra? O que ele quis dizer? Qual o contexto? Não sei o quê. E eu deixo de apreciar de uma forma aquele deslumbramento que uma obra transmite, entendeu? Aquele deslumbramento, aquilo de você se tocar, de você se comover com a obra. É aquela pessoa que vai para uma exposição de pintura e só tenta ver o pictórico, entendeu? Só tenta ver aquela figura e tenta, isso aqui é uma guerra, isso aqui quer dizer uma guerra e tal, isso aqui foi uma guerra, ali está o soldado tal, não sei o quê. Mas tenta ver o sentimento, entendeu? Tenta ver a emoção disso aí, entendeu? Então, eu acho que, às vezes, a gente se perde nessas minúcias da história, da cronologia, disso, daquilo e tal. E, ele estava não sei o quê, ele estava não sei o quê, ele estava fazendo xixi, ele estava fazendo isso. E a gente perde a emoção da obra. Porque quando a obra é boa, não interessa se ela foi escrita... foi eleito a Odisseia, foi eleita a melhor história de todos os tempos. Não interessa se ela foi escrita lá. Ela foi eleita, gente. Não interessa o contexto, ela foi eleita, ela é maravilhosa. Não interessa. Ela foi ultrapassada? Para mim, a cronologia está fazendo, eu não sei. Bem, porque me fez iniciar, entende? Para mim está sendo bom. Eu também estou gostando bastante da ordem cronológica, apesar do livro não ser nenhum preferido meu, nem uma grande obra, mas é um estudo também de Dostoiévski, né? Acho que é o conjunto, assim, a cronologia faz parte de você conhecer também um pouco o autor. E aí eu estou gostando particularmente, sem exaltar essa obra, de forma alguma, né? Foi bem simples, não me cativou tanto, não foi um romance tão envolvente,
Mas foi interessante conhecer um pouco dessa parte da vida dele, né? E sem a ordem cronológica, eu, pelo menos, não teria conhecido. E foi uma leitura tão curtinha, né? Não demandou tanto esforço, tanta dedicação, assim, né? Então, Pelo achei que mesmo valeu a pena. Agora, para mim, se você for conhecer Homero, você vai ter que ler tudo que o Homero escreveu. Mas para mim, ter ciência da obra, assim, ter ciência da história de vida do autor, do momento em que ele fez aquela obra, do contexto social em que aquela obra estava inserida, faz toda a diferença para o meu sentimento. Não para eu simplesmente entender a obra, não, mas para o meu sentimento mesmo. Então, Priscila, Rafaela, é porque eu estou sem câmera. Então, assim, se eu for para uma exposição de arte, né, e olhar um quadro, eu posso simplesmente, sem ter conhecimento nenhum sobre ele, eu posso simplesmente gostar ou não. Mas o meu sentimento aflora muito mais quando eu tenho conhecimento assim, sobre o autor daquela obra, o contexto histórico em que foi feito, o contexto social, a história de vida, isso para mim mexe muito comigo. Tanto que por isso que quando eu saio das reuniões, e aí vocês trazem várias informações que eu não tinha ciência, eu fico com uma outra, não só uma outra visão, uma coisa assim técnica do livro, mas com outro sentimento, ele mexe comigo de uma outra forma. Eu, assim, para mim, tanto que eu não tenho problema nenhum com um spoiler de livro ou com saber antes, assim, em que momento aquele livro foi escrito, o que o autor estava vivenciando. Não, porque eu vou lendo aquele livro, ele não me influencia do tipo de limitar a minha visão, mas eu consigo, assim, sentir melhor o que ele estava... O que estava se passando, né? Para mim, mexe mais com o meu sentimento para entender a obra, quando eu tenho ciência das coisas ao redor. Mas, Priscila, a minha provocação não é, assim, você não saber, entendeu? Você não ler, você não saber a história, você não saber o contexto. Não é, a minha provocação não é nesse sentido. A minha provocação é se permitir, entendeu? Se permita tentar abstrair, ler, sem ficar pensando na prisão dele, entendeu? Se permita pensar. Sim, eu li, por exemplo, eu li esse livro sem saber de nada. Eu li Um Pequeno Herói sem saber de nada. E vim para cá com uma visão. Achei assim, olha, é só um livro, tal, não achei lá uma grande coisa, tudo mais. A partir do momento que eu sei que quem escreveu estava preso, então estava numa situação assim de confinamento, de liberdade tolhida, de sofrimento, né, e de assim querer dizer o que não poderia ser dito, muda completamente. Já é assim, se transforma num outro livro. Aí você acha isso fantástico. Você concorda, Priscila, comigo, que você não está curtindo, você não está dando uma opinião sobre o livro? Não, estou dando opinião sobre o livro. Veja só, o que a pessoa escreve, para mim, tem tudo a ver com o que ela sente, com o que ela pensa de mundo. Você não está dando opinião técnica, você não está dando opinião sobre o que foi escrito. Você está dando opinião sobre o autor, sobre o contexto, sobre o trabalho que ele teve, mas não é sobre a obra, tá certo? Agora, só uma observação. Eu acho que a proposta não é que a gente tenha aqui opiniões técnicas, até porque, particularmente, eu não sou da área de letras, eu não sou... Eu não tenho nem gabarito para dar opinião técnica. A ideia de se fazer a leitura em ordem cronológica foi justamente conhecer a evolução do pensamento do autor e, nesse conhecer o autor, conhecer a evolução do pensamento dele, nesse contexto, eu acho que faz sentido a gente fazer essa correlação. Agora, Lorena, Oi, Pedro. Deixa eu só contra-argumentar assim, tipo, para mim, essa coisa de fazer a leitura cronológica tá sendo importantíssima, porque, tipo, supondo o Netôtica, o livro da Aninha, tipo, a primeira parte, para mim, assim, eu li basicamente todas as grandes obras do Dostoiévski, tipo, para mim é de profundidade, se equipara, sei lá, Crime e Castigo, Irmão Karamazov, Carta do Subsolo, tanto que, tipo, a minha monografia, eu tô negociando para fazer minha monografia de psicologia em cima da primeira parte do Netôtica, entendeu?
trabalhar essa questão do homem do subsolo, aí pegar Netrôtica, pegar cartas, pegar outras. Então, para mim, isso está sendo muito importante, entendeu? Só fazendo parênteses. O que eu queria falar é que, tipo assim, eu acho que é muito legal a gente respeitar a opinião de cada um, né? Eu não acho também que o objetivo do grupo seja engrandecer ou mudar a opinião de quem achou a obra ruim. Ok, tem uma frase que eu acho maravilhosa. Um livro lido por 1000 pessoas se torna 1000 livros diferentes, porque cada pessoa tem uma experiência, e às vezes o mesmo livro você lê em um momento, daqui um ano você lê de novo e se torna outro livro para você, né? Então, assim, tá tudo bem a Rafaela não ter tido uma boa experiência, né? Realmente, eu também concordo, não é o melhor, passa longe de ser o melhor livro, mas não deixa a oportunidade de observar esses pequenos fatos. Igual o Pedro, também acho que o Pedro não quis dizer que esse livro foi precursor para outras coisas, mas o Dostoiévski, ele tem sim uma genialidade por trás do autor. A obra em si, sabe? No conjunto da obra. No conjunto todo, ele traz diversos temas psicológicos, niilismo, teoria do super-homem, então tem várias coisas assim que vão ser discutidas no decorrer da vida e da obra dele, né? Da carreira dele como autor. Mas, por exemplo, assim, eu acho que é importante você, talvez, ler sem tentar se contaminar, mas essa ambientação, eu acho que é importante, Rafaela, porque, assim, igual você citou a Ilíada, é um livro maravilhoso e tudo. A pessoa pode tentar ler uma Ilíada cru, chegar lá e, vou abrir aqui e vou ler um livro de 600 páginas que foi considerado o melhor livro do mundo. Mas eu acho que a experiência dessa pessoa se torna outra, totalmente diferente. Se ela tiver lido a Teogonia do Hesíodo, os Trabalhos e os Dias, se ela tiver lido, sei lá, Medeia, Jasão e os Argonautas, vai se tornar uma experiência totalmente diferente. O mesmo livro vai se tornar outro. Então, eu acho muito que essa ambientação seja importante, saber o que o autor estava vivendo, até para entender por que esse livro é mais fraco do que os outros, né? O que estava acontecendo? Tipo assim, o cara fala uma grande obra, cai para um livro pequenininho de 60 páginas, né? Então, eu penso assim, sabe? Eu acho que é importante a gente entender um pouco disso. Só complementando o que a Marjorie falou, eu acho que, tipo, para mim, pelo menos, meu rolê é psicanálise, não é literatura. Mas, assim, tipo, o que eu percebo é que, tipo, para mim rola sempre duas leituras ao mesmo tempo. Tem a leitura, o meu espanto com a obra primário, que normalmente eu não tenho contexto, não tenho nada, eu quase não acompanho o grupo, então, tipo, eu leio a obra e tiro minhas conclusões. Depois tem outra leitura que eu faço a partir de tudo que o pessoal fala aqui no grupo, entendeu? Então, para mim, tem esses dois momentos. Então, meio que eu uno o que a Marjorie falou com o que a Rafaela falou. Pelo menos é isso que acontece comigo. Eu acho assim, que eu entendo a ideia da cronologia, ela tem esse interesse de te dar esse contexto, de te dar esse enriquecimento. A minha única colocação é no sentido da primeira leitura, ela não ser contaminada, entendeu? A primeira leitura, você se abrir a essa experiência, eu acho que fica uma experiência mais rica, entendeu? A primeira leitura, e depois você enriquecer com essas informações. É uma sugestão, mas cada um... É uma complementação, né, Rafael? É basicamente isso que eu faço, né? Eu acho que cada um desenvolve a sua leitura, o seu crescimento pessoal do jeito que melhor acha, né? É uma ideia. Mas eu também não sou da área de literatura, eu sou uma pessoa interessada, eu sou economista de formação, não sou dessa área, apenas eu gosto e tento, assim, melhorar a minha leitura, mas cada um faz... Agora, eu não vejo monstros sagrados, entendeu? Não vejo. Para mim, não existe monstro sagrado, nem professora que saiba tudo, eu não vejo por aí. Por exemplo, eu odeio Saramago. Eu participei de um grupo que escolheram Saramago e eu li 2 livros de Saramago e eu disse, nunca mais vou ler esse autor. Eu odeio Saramago, entendeu? E assim, respeito quem gosta, eu não gosto e não vou ler mais. Eu acho que a vida é limitada, a vida é curta. Não dá para a gente ler tudo, entendeu? E não vou ler mais um livrinho de Saramago. Não vou, não gosto.
eu tenho que concordar com você. Saramago é muito chato. Rafaela, tamo junto, viu? Saramago, para mim, também eu não consigo. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui para você. Mas o pior é que tá gravando, viu, gente? Isso. Tem coisas que a gente... Eita, treta. Não. Eu só queria fazer uma ponderação, porque a gente já está com 1 minuto e 43 de gravação. Eu vou encerrar a gravação. E aí a gente pode continuar até dialogando, mas porque senão fica muito grande para colocar lá no YouTube. Viu? Então, não precisam sair. Só para encerrar. Corta antes da gente ter dito que a gente não é fã de Saramago, para o pessoal não vir bater na gente. Gente, eu sou tosca para fazer editoração.